Oi, turma, tudo certo? Dando continuidade aqui às nossas aulas de funções orgânicas, hoje nós vamos falar sobre aldeídos. O que seria um aldeído? Por definição, aldeído ele é uma molécula orgânica que caracteriza pela presença de um grupamento carbonila, e esse grupamento carbonila ele está ligado a um carbono e a um hidrogênio, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que seria um grupo carbonilo, um grupamento carbonilo. Então, o grupamento carbonilo ele caracteriza da seguinte forma: é quando eu tenho um carbono ligado a um oxigênio por uma ligação dupla. É o que está mostrando aqui nessa estrutura. Então, aqui eu tenho um carbono, né, e ligado a esse carbono, eu tenho um oxigênio. E esse oxigênio está ligado por uma ligação dupla, né? Uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo pi. Então, necessariamente, esse carbono ele é um carbono sp2, tá? Então, essa parte da estrutura é o que nós chamamos de grupamento carbonila ou grupo carbonila, tá? Então, o que seria um aldeído? O aldeído, pela definição, é quando tenho ligado ao grupo carbonila um carbono e um hidrogênio. Então, esse R aqui, ele quer dizer que esse R ele é um grupamento alquila, né, ou um grupamento arila. Então, esse R quer dizer isso. Então, necessariamente, todo R ele vai ser, olha só, todo R ele é igual a um carbono, tá? Que diferencia um grupamento alquila de uma arila? Então, o arila é um carbono que pertence a um anel aromático. Então, esse camarada aqui, então, o aril, é quando tem um carbono que pertence a um anel aromático. Aqueles carbonos que não pertencem a anel aromático, o que nós denominamos de alquila, tá? Ou alquil. Então, esse R quer dizer isso, que é um carbono alquil ou um carbono arila, tá? E também do outro lado, ligado a essa carbonila, nós temos a presença de um hidrogênio. Então, o aldeído se caracteriza por isso. Grupamento carbonila, ligado a esse grupamento carbonila eu tenho um carbono e tenho um hidrogênio. Esse carbono pode ser de um grupamento alquila ou de um grupamento arila, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Então, a gente observa todos eles a presença de um grupamento carbonila. Olha aqui a presença do grupamento carbonila. Lembrando, ó, carbonila, carbono, dupla, oxigênio. O que caracteriza o aldeído? Presença de um carbono ligado a essa carbonila. E aqui não está sendo representado, mas aqui nós temos um hidrogênio. Olha só, esse carbono aqui está fazendo 3 ligações. 1, 2, 3. Então, a quarta ligação necessariamente é um hidrogênio, tá? Então, aqui todos eles que têm carbonila, ligado a carbonila, um carbono e um hidrogênio, nós temos a presença da função química, da função orgânica, o aldeído, tá? Do aldeído. Beleza? Existem algumas variações. Então, por exemplo, acetonas. O que seria acetonas? Então, a acetona, quando você tem essa função orgânica que caracteriza a cetona, né? Não é a acetona, é cetona, quer dizer que eu tenho um grupamento carbonila, já viu aqui a carbonila, carbonila, e ligado a esse carbonila eu tenho
2 carbonos, olha aqui, ó, 2 carbonos. Então, esse R representa o quê? O carbono, tá? Então, eu posso ter esse R derivado de uma alquila ou de uma arila, tá bom? Então, R aqui e o R1 pode ser um alquil ou uma arila. Então, o que seria a cetona? Olha lá a definição. Então, a cetona caracteriza pela presença de um grupamento carbonila ligado a 2 átomos de carbono. Então, vou desenhar aqui direito, ó, carbonila a 2 átomos de carbono, tá? 2 átomos de carbono. Então, como nós temos isso aqui numa molécula orgânica, nós temos a função orgânica que nós chamamos de cetona. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então, observe bem que aqui eu tenho um grupo carbonila, olha só, grupo carbonila, carbono, duplo oxigênio, e ligado a ele tem um carbono e um outro carbono, tá bom? Aqui é a mesma coisa, carbonila, ligado a ele um carbono e o outro carbono. O que diferencia, né, o aldeído da cetona é justamente quantos carbonos está ligado à carbonila, tá? A aldeído ele é um carbono e um hidrogênio, e a cetona são 2 carbonos. Uma outra característica é que nas cetonas eu posso ter a molécula cíclica, enquanto o aldeído não tem um aldeído presente em moléculas cíclicas, tá? Não tem como. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um grupo carbonila, identifiquei o grupo carbonila, vejo quem está ligado a ele. Se for 2 carbonos, pá, eu tenho aqui uma cetona, tá? Eu não consigo ver aldeído dessa forma. Por que não? Lembrando lá, ó, o aldeído tem que ter a carbonila ligada a um carbono e aqui necessariamente eu tenho que ter um hidrogênio. Isso não acontece aqui, tá? Então, nós temos aqui os outros exemplos. Ó, carbonila ligada a um carbono e a outro carbono, tá? Lembrando lá do arila e do alquila, então vocês observam que nenhum desses carbono pertence a um anel aromático. Então, todos os carbonos que estão presentes aqui, ó, são carbonos alquilas, tá? De grupamentos alquilas, tá ok? De grupamentos, alquilas, tá? Então, nós temos essa diferença desses dois grupos, cetonas e aldeídos. Beleza? Então, é isso. E muito obrigado e até a próxima.